Bom, seja bem-vindo a esse módulo. Nós vamos falar especificamente sobre recrutamento e seleção e como usar o cloud ou o ecossistema do cloud no seu processo de recrutamento e seleção. Lembrando que eu estou sendo o mais direto e assertivo possível nesse treinamento, nesse aulão. Mas se você quiser fazer parte da comunidade, a gente está sempre fazendo eventos, disponibilizando material para você se aprofundar no uso do cloud, do ecossistema cloud, nas suas rotinas de RH e negócios. Beleza? Vamos lá então falar um pouquinho sobre recrutamento e seleção. Primeiro de tudo, o que a gente já viu até agora? Você assistiu aí as aulas ou o vídeo completo, ou está ao vivo e já aprendeu o que é o cloud, os componentes desse ecossistema, que é o chat, as extensões que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre ela, o co-work, o code, mas basicamente a gente usou bastante o cloud chat, parte chat do cloud. E você já deu para ver que mesmo na parte do chat ele tem um diferencial muito grande dos demais, questão de conseguir realizar tarefas através do chat. Beleza? Agora nós vamos falar um pouquinho o que nós vamos ver nesse módulo, o que nós vamos ver hoje. A descrição de vagas, como estruturar anúncios que realmente atraem o candidato, como estruturar uma análise de currículo em lotes, tanto usando o chat como o co-work, ou até mesmo a extensão, como criar roteiros de entrevistas, seguindo o modelo STAR, vamos falar um pouquinho sobre esse conceito, e como fazer o follow-up, a comunicação com os candidatos em cada etapa do processo. E, por fim, a análise de fit cultural e comportamental usando IA. Então, o que você já fez até aqui? Se você está lá no grupo do WhatsApp, compartilha lá assim que você terminou os exercícios, as missões, compartilha para você, inclusive, incentivar outros colegas e ver também o que os outros colegas estão fazendo, vocês trocarem experiência, fazer network e benchmark. E agora nós vamos falar um pouquinho, basicamente, sobre os anúncios. Então, quando a gente for estruturar um anúncio de vagas, a gente pode, inclusive, criar um artefato parecido com esse do leitor de currículo. Um artefato de quê? De geração de job description. Então vamos fazer na prática? Então você vai acessar aí seu novo bate-papo e você vai pedir ele para crie um artefato para criação de anúncios para vagas. O foco vai ser anunciar no LinkedIn. Por que é importante você dar esse contexto? Porque se você deixa genérico, ele vai criar um anúncio genérico. E o LinkedIn tem limitação de caracteres, do que você pode usar, do que não pode, assim como outras plataformas também têm. Este artefato deve me possibilitar exportar o job description em PDF, PNG, que é a imagem, né? Ou .md, que é Markdown, que é uma linguagem que está sendo muito utilizada com inteligência artificial, uma formatação, mas nada mais é do que uma estruturação de texto. Se você usa o Notion, você deve estar acostumado já com Markdown. Então vamos clicar aqui enquanto ele processa. Então a gente está definindo aqui, criando um artefato para vamos dizer assim, encurtar o caminho para a criação de uma vaga. Mas eu poderia vir aqui um novo chat, e pedir ele, me ajude a criar um anúncio de vagas. Aí eu já vou passar aqui para a estrutura, né? Essa estrutura que vocês vão seguir. Ó, cria uma descrição de vaga para o cargo tal na empresa. Qual é o nível? Você está dando contexto, isso você está dando contexto para ele. Qual que é a modalidade, o regime de contratação, a estrutura da vaga, o canal que você vai fazer o anúncio, o tom que você quer usar. Então, o conjunto dessas regrinhas aqui que estão em amarela é que vão fazer você ter uma assertividade maior na geração do anúncio da vaga, tá? Então, feito isso,
Vamos ver lá como é que ele está na criação do artefato. Ainda está criando. Então, esse artefato, o que que ele vai fazer? Por trás, ele vai construir uma interface onde você vai conseguir ter essas informações organizadas de uma maneira mais simples, mais rápida. Entendeu? Sem ter que ficar digitando prompt a todo momento. Essa é uma alternativa para você usar. Outra alternativa é uma skill. Então você pode chamar aqui a skill creator. Lembra da skill creator? Vem aqui, ó, habilidades, skill creator. Vou botar aqui, ó, me ajude a criar uma skill focada em criação de job description e anúncios de vagas. Aí o que que ele vai fazer? Ele vai lá e vai criar essa skill também. Ele vai criar. Então você tem a opção de criar um artefato, você tem a opção de criar uma skill e você tem a opção de ficar conversando com ele aqui toda vez que você for construir um anúncio de vaga. Uma quarta opção é você criar um projeto. Cria um projeto, anúncios de vaga, bota lá todos os seus conhecimentos na geração de anúncios, pode botar anúncios antigos de vaga que você já criou, e toda vez que você for criar um novo anúncio de vaga, você anexa no projeto aqui, opa, anexa no projeto, exemplo aqui, né? E aí ele vai isolar esse contexto para esse projeto para poder conversar com você sobre a criação do anúncio de vaga. Então aqui, ó, para criar a skill, ele está me fazendo pergunta, ó, só o job description, só o anúncio de vaga ou os dois? Os dois. Canais de anúncio para cobrir, tá vendo a importância da estrutura, do contexto, da montagem do prompt? Vou botar aqui, ó, LinkedIn, Instagram, WhatsApp. Eu vou botar aqui, ó, todos. Formato de saída padrão, texto pronto para copiar e colar, HTML estilizado ou híbrido. Vou botar tudo aqui. E aí ele vai criar. Então, basicamente, ele vai criar uma skill que vai fazer o mesmo papel aqui do meu gerador de vagas. Então, aqui é o título da vaga, o nível, a área, se é híbrido, CLT e tal. Ó, e como ele já tem as informações da minha empresa, da GPower Hub, ele está colocando aqui todos os dados da minha empresa, tá vendo? E aqui ele já deixou pronto para post no LinkedIn, já um job description, se você quiser salvar em PDF, não sei se ele vai importar ou não salvou. Deixa eu atualizar aqui. Cadê? Deixa eu voltar. Aí. Então já vimos aqui que ele não vai conseguir salvar em PDF, deixa eu ver em PNG também não. Ah, tá. Geralmente, esse tipo de interação do artefato, ele só funciona quando você baixa o artefato. Então, aqui provavelmente agora ele vai rodar, viu? Então, exportações normalmente só funciona se você usar o artefato fora do cloud, senão ele bloqueia, para evitar a execução de código malicioso. PNG, ó, salvou também como imagem para você publicar no WhatsApp. O arquivo .md. Então, olha só, que bacana, né? Você já tem aí um gerador de vagas. E a skill aqui, mesma coisa. Ó, quer que eu rode os dois agora? Preciso contratar um analista total, montar uma vaga de SDR, draft pronto, estrutura, anúncio de vagas. O que ela faz? Tá dando pacotar. Eu vou botar, né? Empacota logo. Que ele já vai criar skill e a gente vai conseguir salvar no nosso ambiente. Então, percebeu como que com alguns ajustes no prompt, estruturando um pouco melhor o prompt, a gente tem resultados muito melhores. E essa opção de você criar um artefato, de criar uma skill, vai encurtar ainda mais esse roadmap de construção de vagas. Então, você tem a opção de vir aqui conversar com ele a cada nova vaga. Não recomendo, porque o foco aqui é ele economizar tempo. Você tem a opção de criar um projeto só para anúncios de vaga, que ele vai isolando aquele contexto das demais informações. E isso ficou muito claro aqui na construção do artefato, vocês devem lembrar. O que que ele fez aqui? Ele trouxe os dados da minha empresa. Ele nem sabe se eu estou anunciando para minha empresa. Então, se aqui eu tivesse isolado o ambiente, vinculando ele a um projeto de um cliente, de um setor da empresa, ele não faria aquela alucinação.
Então, ó, outro exemplo legal para projeto. Se você é um recrutador, um consultor, se é um tech recruiter, se é um recrutador avulso, você pode criar um projeto para cada cliente seu, com cultura, eh, comportamentos desejados, comportamentos não tolerados, história, missão, visão, cria um projeto para a empresa A. Toda vez que você tiver que fazer alguma coisa de recrutamento e seleção ou de qualquer outro produto que você ofereça daquela empresa, você chama o projeto daquela empresa. Pronto, está com o ambiente isolado. Ele vai evitar de pegar as informações da empresa B, da empresa C e assim por diante. Show? Gerou aqui o artefato. Aqui, ó, esse é o problema, né, de eu não ter isolado. Ele trouxe as informações da minha empresa, poderia estar fazendo um anúncio para outra empresa. Gerou a skill, eu vou salvar essa habilidade. Lembrando que todas as skills que eu estou fazendo aqui estão disponíveis para quem é membro lá da comunidade, então não precisa nem recriar, tá? Artefatos também, os artefatos que eu for criando, eu vou montando uma coleção e colocando lá na comunidade. Beleza? E a outra opção é você, sempre que você for fazer uma vaga, você usar uma estrutura de prompt como essa. Nosso foco aqui é ganhar tempo, então isso aqui é praticamente descartado. Ou você cria um projeto, ou você cria uma skill, ou você cria um artefato. Se você ficar usando isso aqui, eu vou ficar decepcionado. Beleza? Na sequência, vamos falar da triagem de currículos.